Eu sou a Maria Fernanda, para quem não me conhece, e seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao aquecimento da semana Dominando a Sua Obra. Essa semana, a semana Dominando a Sua Obra, vai acontecer do dia 29 desse mês, 29 de junho, até o dia 3 de julho. O que vai acontecer nessa semana? É um evento totalmente gratuito, totalmente online, em que eu vou mostrar os 9 passos que você precisa saber para dominar a sua obra de cabo a rabo, mesmo que você nunca tenha pisado em uma, tá? Então, se você tem interesse em conseguir dominar a sua obra, então, se inscreve já no link abaixo que tem aí, se você estiver me assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, tem o link de inscrição para você poder garantir a sua vaga, então, nesse evento, que é totalmente online, totalmente gratuito. E se você estiver me assistindo pelo Instagram, você pode fazer, então, sua inscrição pelo link que está na minha bio, tá? E essa live de hoje? O que é essa live de hoje? Por que eu estou trazendo esses temas para vocês? O que é esse aquecimento para a semana Domine a Sua Obra, né? Dominando a sua obra. Bom, essas lives que eu vou trazer durante essa semana e a semana que vem, uma por dia, de segunda a sexta, às 8 horas da noite, é para eu conseguir preparar vocês para o evento que vai acontecer, então, do dia 29 ao dia 3 de julho, tá? Então, por exemplo, ontem a gente entrou um pouco a fundo ali do que é realmente dominar uma obra e hoje nós vamos conversar um pouquinho mais a respeito da primeira coisa que as pessoas me perguntam quando eu esclareço certinho, né? O que é realmente dominar uma obra? Então, o pessoal acaba tendo dúvida de que, beleza, agora que eu entendi o que é dominar uma obra, será que eu consigo dominar uma obra? Será que eu vou dar conta de dominar uma obra? Então, é justamente isso que a gente vai discutir na live de hoje, tá? Então, vamos lá. Vamos entender o que é dominar uma obra. Para mim, você consegue dominar uma obra, você tem domínio de uma obra, quando você consegue garantir a qualidade da execução de todas as frentes de obra, do início ao fim da sua obra. Então, se você vai fazer uma edificação, você tem locação, você tem fundação, você tem estrutura, você tem, tem N frentes ali da execução em si. Se você consegue garantir a qualidade da execução de todas as frentes da sua obra, de todas as etapas da sua obra, então você realmente consegue dominar a sua obra, tá? E qual que é a importância de se dominar uma obra, né? Porque tem muita gente que pensa, né, os engenheiros, os arquitetos que pretendem ficar só dentro do escritório, engenheiro que quer viver de projeto de estrutural e arquiteto que quer só vender a parte de projeto, acha que não tem por que saber dominar todas as etapas de obra, não tem por que entender uma obra. E me preocupa isso, que são meus colegas de trabalho. E de repente a pessoa lá quer entregar um projeto sem saber como que esse projeto vai sair do papel. Então é muito preocupante que você queira ser um engenheiro de estrutura ou de projeto estrutural ou um arquiteto que quer fazer projeto dentro do escritório. Não tem nada de errado com isso. O que tem de errado é você não se preocupar de como que esse projeto vai sair do papel. Porque afinal, seu cliente, né, o projeto que você está fazendo não foi feito para ser pendurado, emoldurado num quadro. Não foi feito para colocar dentro de uma gaveta e fechar. Seu projeto ele foi feito para ser executado. Se ele vai ser executado, você tem que saber como que ele vai ser executado. Se você não sabe como ele está sendo executado, como é que você evolui o seu projeto? Porque o projeto nada mais é do que uma etapa de planejamento. Se é você que está planejando como essa obra vai ser construída, né? Se você está botando ali no papel e vai entregar para a mão de obra, tipo, isso aqui é o que você tem que construir. Como é que você não tem domínio de como que aquilo vai sair do papel para a vida real, entendeu? Então, existe uma importância muito grande, mesmo para aqueles que não querem ser responsáveis técnicos para uma obra, de saber como é executada uma obra. A gente tem que se responsabilizar, tá? A gente não pode se abster desse conhecimento, achar que não faz parte do projeto saber como é executado. Beleza? E daí, quando eu explico tudo isso, tem muita gente que fala, tá, beleza, agora eu entendi o que é dominar uma obra, mas será que eu consigo? Poxa, agora que eu entendi que dominar uma obra é conseguir olhar para minha, sei lá, para minha parte hidráulica e ter a certeza absoluta se a minha execução executou da maneira correta ou não, poxa vida, será que eu vou conseguir então dominar a minha obra?
E por que existe essa dúvida? Por que você fica com esse obstáculo? Por que tem esse sentimento, esse frio na barriga de que você não tem esse respaldo? Justamente porque a faculdade não nos dá esse respaldo, nem de engenharia, nem de arquitetura. A gente sai da faculdade sem essa parte prática, tá? Então não é como, por exemplo, os nossos colegas aí médicos, que dentro da faculdade é obrigado a ter a parte de internato. Se você é médico, você vai lá, você tem que fazer a parte de teoria, fazer as provas, né, para passar na parte de teoria, daí você vai para a parte prática depois que você recebe o diploma. Na maioria dos cursos não acontece assim. É da mesma forma com a engenharia, da mesma forma com a arquitetura. O que acaba acontecendo? A gente sai da faculdade só com a parte teórica. Então, é a mesma coisa, por exemplo, quando a gente vai... eu sempre dou esse exemplo, né? Tirar a carteira de motorista. Quando você tira a carteira de motorista, você tem que passar pela parte teórica, fazer a prova, passar na prova teórica, fazer a parte prática, passar na prova prática, para daí você começar, para daí você ter sua carteira de habilitação, mas mesmo assim, depois da parte prática, né, e eu me incluo nessa, muita gente nem se sente tão segura assim para pegar o carro e sair dirigindo logo de primeira. Então, mesmo tendo a parte prática, a gente não se sente confortável em dirigir um carro. Então, pensa você sair da faculdade que você não tem a parte prática, como é que você vai se sentir confortável em dominar uma obra? É óbvio que a gente não tem esse domínio. E a minha preocupação maior não é nem o fato da gente sair da faculdade com a falta desse domínio, que é, na minha opinião, um dos maiores responsáveis, né, pelo como está a construção civil hoje em dia. A gente sabe que o nosso país, em relação a outros países, está muito para trás em relação à construção civil. A nossa construção civil ainda tem muito o que aprender, ainda tem muito o que evoluir. E eu sei que a parcela de não termos a parte prática na faculdade, isso gera, tem uma parcela grande de culpa, vamos dizer assim. Mas o que me gera maior preocupação são aqueles profissionais que saem da faculdade conformados, que tem aquele sentimento, a obra é assim mesmo, a obra é um martírio mesmo, não tem problema não, você vai ser embargado mesmo, é certeza que você vai ser multado, é assim mesmo, toda obra você é embargado, toda obra você é multado. O que me dá medo são esses profissionais que recebem um diploma, que não têm o domínio prático, mas que estão um pouco se lixando para o domínio prático. E é o que faz a diferença, é o que te difere de um bom e de um mau profissional. É o que vai fazer a construção civil no nosso país evoluir. Porque quanto mais gente se preocupar com a qualidade de como esse projeto está saindo do papel e virando realidade, melhor a construção vai ficando, certo? Melhor a construção civil do nosso país vai ficando. Então, eu queria trazer um conceito aqui para vocês de uma vez que eu fiz um curso de motivação, ano passado. Vou sair um pouco do assunto de obra, mas tem tudo a ver com essa questão de conhecimento e tal. Nesse curso que eu fiz de motivação, um professor ele trouxe um conceito do que é ter conhecimento e não ter conhecimento, que eu achei bem interessante. Bora lá. Ele desenhou 2 círculos. Ele desenhou um círculo pequenininho e um círculo maior, assim, sabe? E daí ele falou o seguinte: isso correspondia ao conhecimento de 2 pessoas distintas, tá? Então, esse pequeno, uma pessoa que tinha, vamos dizer assim, um conhecimento menor naquela determinada área, e essa é uma pessoa que tinha um conhecimento maior naquela determinada área. Tudo que está aqui dentro do círculo é o que ela conhece, certo? E tudo que está fora aí dos círculos é o que essas pessoas desconhecem, tá? Dá para entender essa parte. Vamos lá. E daí, o que eu achei interessante é que ele falou o seguinte: a circunferência, o que faz a interseção entre aquilo que a gente conhece e aquilo que a gente não conhece, é a nossa ciência, aquilo que a gente tem consciência daquilo que a gente não sabe. Então, vamos dizer assim, isso é tudo que eu sei, isso aqui fora do círculo é tudo que eu não sei, e o círculo em si, essa interseção entre aquilo que eu sei e aquilo que eu não sei, é aquilo que eu sei que eu não sei. Não sei se deu para entender. Vamos botar uma analogia aqui. Um adolescente que não tem muita experiência de vida, que não tem muito conhecimento de vida, ele tem um conhecimento de vida pequenininho, certo?
E tudo aquilo que ele não viveu ainda, todas as experiências que ele não teve, é o que está aqui em volta. E esse círculozinho aqui é aquilo que ele tem consciência de que ele não sabe, que é muito pequeno. Ou seja, ele acha que ele sabe de tudo, porque afinal, aquilo que ele vê, que ele não tem conhecimento, é muito pequeno, é muito restrito, é muito pequenininho. Sabe aquela famosa frase de Sócrates, só sei que nada sei? Porque quanto mais você estuda, mais você abrange seu conhecimento, mais você aumenta essa superfície de contato nas áreas que você não conhece, mais você aumenta esse conhecimento, essa ciência de que você não sabe. Então, o adolescente, ele se acha conhecedor do mundo, que daí o pai vai recriminar de alguma forma, ele, eu já sei, só que tem pouca vivência de vida. E justamente por esse pouca vivência de vida, desse pouco conhecimento, ele tem consciência daquilo que ele não sabe, daquilo que ele não viveu ainda, pequena. Então, quanto mais a pessoa vai, vamos dizer assim, envelhecendo e tendo experiências de vida, mais ela vai conhecendo sobre o mundo, conhecendo sobre a vida, e mais ela vai tendo ciência daquilo que ela não sabe. Quando a gente vai amadurecendo, a gente vai tendo maior, vamos dizer assim, até mais medos, vai sendo mais receoso, vai ficando mais ressabiado. Não vai de cara nas coisas justamente porque a gente tem uma maior ciência de tudo isso. E o que tem a ver a obra com toda essa questão, desse conceito de conhecimento de que eu vi nesse curso de motivação no ano passado? Bom, quando você está na faculdade, você tem noção, você abrange, você começa a saber de toda a parte teórica que existe dentro de uma obra. Tanto a engenharia quanto a arquitetura, que vai lá. Vai ter uma aula de topográfico, vai ter aula de elétrica, vai ter aula de hidráulica, vai ter aula de materiais de construção, vai ter aula das etapas, mas não vai ter aula da parte prática. Mas quando você toma consciência daquilo que existe, então você aumenta seu conhecimento, vamos dizer assim, mas você se preocupa. Você está nesse grupo aqui. O problema são aqueles alunos que entram na faculdade, começam a ter ciência de tudo que acontece dentro de uma obra para que uma obra realmente saia e com qualidade, e depois sai da faculdade com uma visão limitada. Tipo, não, eu vou fazer só projeto. Não tem por que eu saber de obra. Não tem pra que... Não, obra é esse martírio aí mesmo. Todo mundo que vai construir leva multa mesmo. Todo mundo que vai construir vai ser embargado em algum momento. Então, assim, se você está saindo da faculdade com esse sentimento, você vai ser mais do mesmo. Agora, se você sair da faculdade que você viu tudo aquilo, tem concreto, tem elétrica, tem hidráulica, tem conforto, tem a cobertura, tem a fundação, tem solos, tem tudo isso. E eu não sei dominar isso na prática, então você está mais por esse lado do que esse. Porque se você se preocupa, se você dá esse friozinho na barriga, você tem domínio, você tem ciência daquilo que você não domina, certo? Você tem uma maior consciência de que você não está dominando a sua obra. E eu entendo isso. As pessoas que saem da faculdade com esse frio na barriga, as pessoas que saem da faculdade um pouco frustradas, as pessoas que saem da faculdade com medo de entrar numa obra, são essas pessoas aqui. São aquelas que realmente conseguem tomar ciência daquilo tudo que é uma obra, da complexidade do que é uma obra, e sabem que não sabem construir, não tem o domínio ainda. Então, essa galera aqui já tá um passo à frente dessa galera que sai aqui, que essa daqui é a maioria, tá? Então, se você tá desse lado aqui, vamos conversar, porque são vocês mesmos que eu quero atingir aqui dentro, tá? São as pessoas que elas estão desconfortáveis com a maneira com que elas saem da faculdade, que elas têm um comprometimento maior com aquilo que elas querem dentro de obra, com a própria carreira profissional, com aquilo que ela quer dela mesma como profissional. Se você tem responsabilidade, se você tem essa noção, você já está um passo à frente de todo mundo. Imagina dominando uma obra, você já vai estar 2 passos à frente da maioria que sai da faculdade, entendeu? Então vamos lá. E eu sei o que você está sentindo, porque quando eu saí da faculdade, eu era uma topeira. Então, se eu sair uma topeira da faculdade e consigo hoje dizer para você que eu domino uma obra, eu posso dizer para você consegue. Esse obstáculo, ele pode ser superado. E como que ele pode ser superado?
Por que eu sei que esse obstáculo pode ser superado? Por que eu sei que essa consciência de, ai meu Deus, será que eu consigo dominar uma obra, pode ser superada? Porque eu sei que se você tiver um método certo e alguém que realmente vai te mostrar o que você tem que prestar atenção em cada etapa de obra, quais problemas você tem que prever em cada etapa de obra para você poder tomar uma decisão a respeito, para você ter ciência daquilo que pode ou não acontecer, você já está dominando uma obra sem mesmo nunca ter pisado em uma, entende? Quer um exemplo? Vamos lá. Uma das primeiras coisas que você tem que fazer para você começar uma obra é o quê? Limpeza de terreno. Tem muita gente que acha que limpeza de terreno é simplesmente falar: oi, mão de obra, vai lá limpar o terreno. Vou dar uma consciência para vocês. Saiba que a maior parte das pessoas que vão fazer a limpeza de terreno são pessoas simples e que fazem da maneira incorreta. E pior, fazem da maneira ilegal. Pior ainda, que faz de uma maneira que você pode ser preso se você for o proprietário do imóvel, tá? Se você é como eu, que constrói para vender e você tem o seu imóvel, se você simplesmente deixa na mão da mão de obra, tipo, vai lá, limpa lá o terreno, você não está dominando essa etapa da obra. Agora, se você sabe como a sua execução vai fazer a limpeza de obra, você começa a querer dominar esse pedaço da sua execução. Aí, quando eu digo para você que a maior parte das pessoas que vão fazer a limpeza de obra taca fogo no terreno, você começa a prestar atenção. Porque pôr fogo num terreno que tiver dentro de um espaço, em qualquer lugar, na verdade, é crime ambiental. O dono, o proprietário do imóvel pode ser preso, tá? Então, quando você começa a entender e buscar o como a sua equipe está executando e fazer com que a sua equipe execute da maneira correta, você começa a dominar cada etapa da sua obra. Segundo ponto, que é extremamente comum em limpeza de obra. Isso que a gente está numa fase que é limpeza de obra, tá? O seu mestre de obra vai lá, você fala, ó, vai lá limpar aquele terreno antes da gente começar a construir. O que seu mestre de obra faz? Bota herbicida. Saiba que herbicida não pode ser utilizado dentro do meio urbano. Herbicida só pode ser comercializado se você tiver um receituário de um agrônomo. Então, se você estiver limpando o seu terreno com herbicida, você está cometendo outro crime ambiental. Então, no momento que você realmente assume a responsabilidade e fala, cara, eu quero dominar a minha obra, você vai dominar, você tem que garantir a qualidade em cada etapa de obra, certo? Não foi isso que a gente discutiu agora? Então, se você sabe que na limpeza de obra o mais comum de se fazer é tacar fogo e tacar herbicida, e que você sabe que essas duas coisas são crimes ambientais e que pode te levar à cadeia, então se você chegar para a sua mão de obra e já conversar com eles e buscar saber como que eles vão fazer essa limpeza de obra, você já está dominando esse pedaço. Aí você vai chegar e vai instruir a sua mão de obra. Ó, tem que ser feito com o maquinário correto. Se for um terreno pequeno, uma enxada já serve. É só tomar cuidado, colocar as botinas, colocar a perneira para evitar, né, picadas de cobra, né, de bicho peçonhento. Então, se tiver, né, aquele matagalzão lá, você não vai deixar também que o seu funcionário entre num terreno lá desprotegido. Então, a maneira correta de se limpar um terreno, você tem que buscar. Qual que é? Se for com maquinário, qual que é o maquinário certo? Quais são os EPIs que tem que ser colocados? Se for sozinho, como que ele tem que ir? Tem que ir com enxada, tem que ir com luva, tem que ir com bota. E assim vai. Pronto, você dominou esse pedaço da sua obra. Se você começa a ter ciência, se você começa a prestar atenção, se você sabe quais são os problemas que podem causar em cada etapa de obra, você começa a dominar a sua obra. Tá vendo? Então, se você tem um método e alguém que te mostra, alguém que te dá um caminho, você consegue chegar lá. Você consegue tirar da sua cabeça esse sentimento de, meu Deus, será que eu vou conseguir dominar a minha obra? Tá? Então, e como é que eu sei que isso funciona? Justamente que nem eu falei pra vocês. Eu saí da faculdade uma topeira. E hoje eu domino minha obra. Eu consigo dominar a minha obra. Eu consigo garantir a qualidade da execução de cada etapa de obra. Então, se eu conseguir, você consegue.
Aí tem muita gente que chega pra mim e começa a falar assim, ah, mas eu sou muito novo, eu não tenho experiência. Gente, eu também não tenho 30 anos de experiência no mercado. E eu vou dizer pra vocês, quantidade não é igual a qualidade. Um motorista de táxi que passou 30 anos atrás de um volante, o tempo que ele passou atrás do volante não faz dele um piloto de Fórmula 1. A qualidade do tempo que você trata para cada lugar que você vai, para cada experiência que você tem, é o que vale. Então, se você é muito novo e acha que não vai conseguir dominar a sua obra por falta de experiência, não é desculpa, tá? Porque não é repetindo, por exemplo, os mesmos erros que você evolui. O meu mestre de obra, ele é excelente, é um excelente mestre de obra, tem 45 anos de profissão e há 45 anos ele jogava herbicida nos terrenos para fazer limpeza. Se você não começa a tomar ciência daquilo que você está fazendo é errado, você não evolui, certo? Então, de nada adianta você ter anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos de experiência se você não tem uma evolução constante. Se você não busca saber exatamente aquilo que você está errando ou que você está acertando, melhorar aquilo que você está acertando e corrigir aquilo que você está errando. Entende? Então, para quem acha que eu sou muito novo, não tenho experiência, não vou conseguir dominar a minha obra. Eu não sou velha, gente, e eu dou conta. Então, se eu dou conta, você também consegue. Outra coisa que o pessoal me fala, mas eu sou mulher, será que eu consigo dominar a minha obra? Gente, eu não sei se vocês perceberam, mas eu sou do sexo feminino. Se eu consigo dominar a minha obra, por que você não consegue dominar a sua? Mas eu não tenho uma postura de líder, eu não tenho aquela presença de líder. Gente, olha a minha vozinha de taquara rachada. Eu não tenho essa postura de líder, eu não tenho... Você sabe qual é a melhor forma de você persuadir a sua equipe de obra? Com conhecimento. Se você mostra para o seu mestre de obra, por mais teimoso que ele seja, que, olha, se você usar herbicida para fazer a limpeza do terreno, vou te mostrar aqui, ó, legislação tal, mimimi, blá, 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 pode ser preso. O senhor quer se arriscar? Porque daí o senhor assina embaixo. Pronto, persuadi ele. Por mais que ele não queira que eu exista ali na obra, ou não me reconheça como líder de obra, ou porque, sei lá, não entenda, tipo, ela é mulher, novinha, tá ali, sei lá o quê. Se você tem conhecimento, se você consegue mostrar para ele com conhecimento, você vai persuadir ele. Então não é porque você é muito novo, não é porque você é mulher, não é porque você não tem uma postura de líder que você não consegue dominar a sua obra, tá? É justamente porque você não está buscando da maneira correta dominar. Então como é que eu busco errado dominar a minha obra? Eu falo que as pessoas, elas buscam errado, né, tipo, tirar esse sentimento de, eu não consigo dominar a minha obra, eu não consigo, né, visualizar todas as etapas de obra. Qual que é a forma errada de você eliminar esse sentimento? A forma errada é fechar os olhos. A forma errada é achar que, pronto, agora, se eu não mexer com obra nunca na minha vida, então eu não vou precisar lidar com esse tipo de coisa. Só que nem a gente conversou anteriormente, se você quer ser, mesmo que você queira ser um arquiteto de escritório, mesmo que você queira ser um engenheiro de escritório, que faça lá os projetos estruturais, um arquiteto que venda só os projetos, não tem nada de errado nisso. O que tem muito errado é você não se preocupar como o seu projeto vai sair do papel, como aquilo vai ser construído. Então, você não saber como funciona uma obra, isso te prejudica como um projetista, porque afinal é você que está dando um mapa para a mão de obra construir. Tipo, é isso aqui que você tem que fazer. Se você não sabe como isso é feito, como é que você tem certeza que seu projeto é execuível? Como é que você tem certeza que seu projeto tem realmente qualidade para uma mão de obra? Porque, normalmente, esses projetos são aqueles que vivem tendo errinho e confrontos entre a execução e o projeto. Então, é aquele projeto que você colocou lá 90 centímetros de altura na sua bancada, mas chega lá na execução está com 85. Só que eu já vi muitos arquitetos fazendo isso, ao invés de ele tentar entender por que a mão de obra botou 85, ele simplesmente começa, essa mão de obra que é ruim, porque eles não leram o meu projeto, porque eu especifiquei exatamente a 90 centímetros de altura. Se ele colocou 85 é porque ele não sabe ler projeto. De repente, porque você não estava na obra, porque você não sabe como funciona cada etapa de obra, não domina isso,
o seu mestre de obras, ou a pessoa que estava fazendo ali a paginação desse banheiro, ele viu que se ele descesse 5 centímetros da altura da bancada, ele não ia ter que fazer uma ripa de revestimentos. Se ele ficasse, vamos dizer assim, descesse esses 5 centímetros, ia ter ali uma paginação com os revestimentos lá, 90 por 90, que seja, inteiro na sua parede. E que ficou muito melhor, vamos dizer assim. Então, se você não sabe como é feito, como é executado, você não evolui seu projeto, não evolui seus detalhamentos, tá? Então, fechar os olhos, tipo, eu não sei dominar minha obra, então eu nunca vou entrar numa obra. Não funciona. Não vai fazer você um melhor arquiteto, um melhor engenheiro projetista. E qual que é o jeito certo, então, de tratar desse sentimento de, ai meu Deus do céu, não sei dominar uma obra? É justamente não fechar os olhos, buscar conhecimento, buscar pessoas que já trilharam esse caminho que você quer chegar. Eu costumo dizer que não busque, por exemplo, aqueles empreendedores de palco. Aqueles que chegam para você e falam, venha descobrir como conseguir o seu primeiro milhão. Só que você pergunta para ele, você tem o seu primeiro milhão? E a pessoa fala, não tenho. Então, assim, se você quer chegar em algum lugar, busque pessoas que realmente chegaram nesse lugar para te ensinar. E se cerque dessas pessoas, para que você realmente se fomente ali de conteúdo, né, de informações que realmente vão ser relevantes para que você realmente consiga chegar nesse lugar. Não vá atrás de pessoas que nunca chegaram lá, aonde você quer chegar, senão não tem sentido, né? Fica aquela coisa muito... eu li lá num livro que talvez assim seja legal, portanto faz aí que vai ser legal para você. Poxa, mas daí é um papagaio, né? A pessoa só está repetindo aquilo que leu. Então você tem que buscar estar perto de pessoas que realmente trilharam esse caminho, que conseguem realmente passar esse conhecimento para você, tá? Então vamos lá. Qual que é uma dica que eu posso dar para vocês hoje, então, para vocês começarem a tentar dominar a obra de vocês, mesmo que vocês nunca tenham entrado em uma, desde já. Busque identificar quais são as etapas que você mais tem dificuldade. Eu odeio elétrica. Estuda elétrica. Vai atrás de todas as normas. Vai atrás de como que faz. Fica no pé do seu eletricista. Vem aqui, eu quero saber exatamente o que você faz. Quais são os cursos que você tem que exigir de um eletricista, por exemplo. Gente, o Ayrton Senna, ele se destacava num piloto de chuva porque ele começou a visualizar. É uma dificuldade para todos, não é? Obra é uma dificuldade para todos, tanto para arquitetos quanto para engenheiros. Dominar uma obra é uma dificuldade para todos. O que a maioria tem feito? Fechado os olhos. O Ayrton Senna, quando ele viu que era uma dificuldade para todos a chuva, o que ele fez? Ele começou a treinar na chuva. Toda vez que ele chovia, ele ia lá e ficava treinando e pilotando na chuva, pilotando na chuva, pilotando na chuva, até que ele foi reconhecido como o cara que era o mestre da chuva. Então, gente, não adianta, você achar que dominar a obra é uma dificuldade para todo mundo, portanto eu quero ser mais do mesmo e vou lá e não vou mexer com obra. Pensa um pouco mais como Ayrton Senna. Tá fácil de você se destacar no mercado. As pessoas, o normal delas é sair dessa parte de querer realmente dominar a obra e ir para a parte de projeto. Então, se eu tenho uma dica para vocês, pensa aí no lado da prática. Mesmo que você tenha a intenção de ter um escritório, né, de projeto, veja aí quais são as qualidades e todos os benefícios que você vai ter sabendo como o seu projeto sai do lugar, né? Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. E se vocês têm esse sentimento, né, se vocês acham que, poxa, quero buscar mais, quero saber então mais de obra, não deixa de se inscrever lá no evento na semana Dominando a Sua Obra, tá? O link tá na minha bio do Instagram e tá na descrição aí para quem tá me assistindo ao vivo no Facebook e no YouTube. É um evento totalmente gratuito, totalmente online, que eu vou mostrar para você os 9 passos que você precisa saber para dominar a sua obra de cabo a rabo, mesmo que você nunca tenha entrado em uma. Então, se você tem interesse nesse assunto, não deixe de se inscrever, garante a sua vaga aí. É um evento totalmente gratuito, totalmente online, então você não perde nada. Se você se interessa por isso, vai lá que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? Outro aviso que eu queria dar é que se vocês quiserem algum material complementar,
Eu tenho um canal no Telegram também, tá? Então lá eu trago alguns resumos das lives que eu faço, alguns textos, uns enquetes, áudios. Então, se você tiver interesse, manda mensagem pra mim que eu te mando o link, beleza? E pra quem tá me assistindo no Facebook e no YouTube, tá aí embaixo. Tem lá, me encontre nas outras redes sociais, lá embaixo você vai ver lá, Telegram, aí você consegue entrar no canal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode me perguntar aí. Se quiserem me mandar depois, tá? Espero que estejam todos bem e um beijo. Boa noite para vocês.